Olá, shalom a todos. Quero pedir perdão aos irmãos pelo problema que acabou de dar. Temos aí dedicado-se no convívio aí e às vezes algumas coisas estão, nessas últimas 2 semanas, tem se dado algumas dificuldades, né? Eu venho tentando melhorar, pois tentar fazer pelo OBS, mas o OBS não estava indo bem, mas só que nessas últimas semanas o OBS ele cismou de dar eco, ficar dando eco, por mais que se configure direitinho, tá ok? E aí nós estamos buscando outras formas para que a gente possa... E aí nós estamos... Para que a gente possa estar fazendo o nosso melhor, né, irmãos? Mas vamos lá. Vamos recomeçar e vamos continuar, tá bom? Então, esteja conosco aí, caso você queira compartilhar com alguém, vai estar nos ajudando, amém? Glória a Deus. Nós buscando, então nós vamos continuar, amém? Então, estamos falando sobre a festa bíblica, a festa da Pêssega, né? Amanhã às 18 horas, dia 14 de Nissan, aonde começa essa grande festa. Essa festa tem muito a ver com libertação, com mudança de vida, com mudança de quadro. Essa festa ela traz muito sobre esperança, que é algo que nós estamos precisando viver nesse tempo. Nós aqui do Convívio do Reino sempre estamos fazendo live, fazendo algumas questões para que as pessoas não venham perder a fé nem a esperança, mas que elas venham estar cheias do Espírito. Temos passado momentos difíceis sobre a terra, mas nós temos visto a mão de Deus a nosso favor. Por isso que nós do Convívio estamos aqui. Então, essa festa, ela, através dos séculos, ela sempre vem marcando algo muito, mas muito importante mesmo em todo o planeta. Hoje em dia, a Igreja Católica faz de um jeito, os judeus seguem o calendário bíblico, e muita igreja protestante ou evangélica, ela também tem voltado nesses últimos... Estamos em 2021, pelo menos nesses últimos 15 a 20 anos, muitas igrejas têm voltado a comemorar essa festa bíblica. Entendo que tem muita gente que fala, é uma festa judaica, não tem nada a ver com a Bíblia, onde ela está na Bíblia, etc. e tal. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas no Novo Testamento falando sobre essa festa. Vamos ver que houve até um concílio que foi feito para poder mudar a data dessa festa. Vamos ver que ali, no segundo século, terceiro, né, até chegar ao século XII, era muito comemorado em meio ainda aos cristãos novos. Então, vem conosco, vamos dar uma passeada. Desculpe a primeira falha. E vamos para cima, que Deus é conosco. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui abrir o estúdio. Glórias a Jesus. Antes de nós pararmos, nós falamos sobre as festas principais, né? Que são o Shabá, que é o sábado. E, como eu falei, a igreja adventista, em muitas igrejas, e também o judaísmo messiânico,
o judaísmo nazareno, os Bnei Noah. Por que eu estou falando isso? No Brasil, de um tempo para cá, nesses últimos 10 anos, pelo menos, tem muito mais tempo do que isso, tá, irmãos? Para você ter ideia, ali no Brás já começou um grande movimento há muitos anos atrás, lá, sei lá, década de 70, 60, 70, as igrejas em São Paulo, ela abriu muito espaço para os judeus que tinham se convertido ao Cristo. Quando falamos em converter o Cristo, não estou falando se converteu a igreja, não, tá? Se converter a Jesus. Nós se convertemos a Jesus Cristo, tá bom? A nossa conversão é a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, mas tem toda uma cultura por trás disso, né? São milênios, né, de observância na Bíblia, etc. e tal. Existem ministérios, como o Ministério Ensinando de Sião, por exemplo, que é um ministério muito famoso de judaísmo messiânico, aí nas mídias sociais, com o Mateus Andonado, tem os nazarenos com o Tzadok Ben Derek, entendeu? Existe no Brasil o Conselho de Judaísmo Messiânico Brasileiro, hein? Eu conheço, tenho o Roche Marcelo, eu tenho ele aqui na minha rede social, ele aqui fica ali entre Balneário e Itajaí, tem o Roche Maurício em Joinville, bom, tem no Rio, tem em São Paulo, tem uma ou duas congregações, ou lá, no Rio Grande do Sul. Então, biblicamente, essas festas sempre existiram. Tá? Até mesmo ela zera de vez no meio da igreja, porque quando a igreja protestante surge, Lutero vai lançar um livro chamado Dos Judeus e as Suas Mentiras, que isso vai aumentar o antissemitismo e vai fazer com que qualquer pessoa que observa as festas seja chamada de judaizante. A gente vê, quando a gente começa a falar muito, por exemplo, eu consigo escrever, ler, falar em hebraico, quando você começa a citar algumas questões, como Moshe, né, que é o nome de Moisés, você vai falar Rabino Shaul Rabino, aí vai, meu Deus, está judaizando, porque Gálata diz, não, quando Gálata diz ali, ninguém venha se levantar contra você por causa das questões das festas, Paulo está falando com os judeus que tinham se convertido a Cristo, e os gentios estavam reclamando que eles observavam as festas, e Paulo falou, olha, ninguém pode julgar vocês de estar observando a festa. É bíblica. Paulo, mesmo, nós vamos ver mais à frente, por 2 vezes, Paulo no meio de questão de festas bíblicas, tá bom? Então, é muito importante, virando aqui agora para o slide, né? O Shabá, o sábado, 6 dias trabalhará e no 6 descansará. Como eu falei, adventista, muitas igrejas apostólicas observam, tá? De uma maneira muito sucinta, porque o homem não foi feito por causa do sábado. Cristo falou que o sábado foi feito por causa do homem. Então, o sábado é um momento de descanso, um momento de meditação, tá? A gente entende que tem muitos que trabalham o sábado, ninguém está falando para você parar, largar tudo, não é isso. O Shabá é para você tirar um tempo entre você e o eterno. Um tempo para meditar, um tempo para descansar. Tá? Aí quando as pessoas falam, todo mundo fica toda perguntando, eu devo guardar o sábado. Você deve se relacionar com Deus. O culto tinha serviço no templo diariamente, por exemplo. Mas quando fala a ideia do guardar o sábado, ou seja, guardar o Shabá, é que existe um dia específico para você se voltar a Deus. Entendeu? Por exemplo, tem gente que, o domingo quem mudou isso daí foi Constantino em 321. Entendeu? Você acha relatos arqueológicos e históricos que os cristãos, os primeiros crentes, irmão, vamos falar crente, é bom falar crente, tem tudo a ver com a gente, né? Glória a Deus, fogo, pentecostal, aleluia, mistério. Crente. Os primeiros crentes se reuniam no sábado. Você vai ver em Atos 15, por exemplo, Tiago, irmão do Senhor, falando o seguinte, e Moisés é pregado
todo sábado nas sinagogas. Por que Tiago fala isso? Por exemplo, isso está em Atos 15, ele vai falar que se abstenha das carnes comidas ao ídolo, entendeu? Vai estar tudo lá em Atos 15, falando que os cristãos, ou os gentios, melhor dizendo, porque os primeiros cristãos eram judeus, você sabe que Pedro era judeu, você sabe que Tiago era judeu, você sabe que João era judeu, Paulo era judeu, a galera toda, ela era o quê? Judia. Então, a galera que chegou depois, que precisou se alinhar em alguns quesitos, entendeu? Hoje em dia existe uma briga sobre isso, parece que as pessoas elas ficam muito receosas. Existem grandes teólogos com T maiúsculo, como Guido Baltês, por exemplo, que falando sobre a NPP, a Nova Perspectiva Paulina, Marco de Nanos, só que assim, 100% dos livros de Marco de Nanos, livros acadêmicos, hein? Tá? Livros acadêmicos profundos, eles são em inglês. E por isso que muita gente no Brasil não lê. Mas ali vai estar tudo explicado de uma maneira sucinta. Então, ó, Atos 15, do versículo 13 em diante, vai dizer assim: depois se calaram, Tiago, Atos 15, versículo 13. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouviu-me. Simão relatou como primeiro Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltaria e reedificaria o tabernáculo de Davi, que está caído, e reedificaria as suas ruínas e tornaria a levantá-lo. Para que o resto dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre quais é invocado o seu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso julgo que isso não deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Se converteram a quem? A Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seguimos. Mas vamos escrever para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homem que o preguem, em cada sábado é lido nas sinagogas. Então, nós estamos tendo aqui uma das provas, essa é uma das provas, que aos sábados era quando a galera elas se reuniam para poder observar da parte do Senhor. Shalom, meu amigo. Tudo bom, William? Saudade de ti, meu amigo. Então, podemos ver que aos sábados que a turma se reunia. Então, porque era o dia que eles tinham para descansar, se voltar a Deus, ter comunhão, etc. e tal. Então, a questão do Shabat já está clara. A Shemitah é a questão de 6 anos, você vai plantar, semear na terra, no 7º ano vai descansar. Esse 7º ano é conhecido como Shemitah. Tá bom? Por isso que dentro dos tempos proféticos se move muito dentro de 7 anos. Muitas questões, se você dividir bem, olhando para a sua vida, você sempre vai ver uma mudança dentro desse arco. O jubileu são 7 Shemitahs. O quê? A cada descanso, por exemplo, 6 anos, 1 ano e descanso. Mais 6 anos, o 7º ano e descanso. Quando o descanso acontece 7 vezes, o que acontece? Vem o jubileu. O jubileu é uma época de uma grande mudança no mundo sobrenatural. Acredito, irmão, que a partir de semana que vem nós vamos ter muitos vídeos de estudo ali no YouTube. Vou encher o YouTube de vídeos de estudos muito sobre Apocalipse.
também sobre esses tempos proféticos, tá bom? E aí a gente vai se aprofundar, a gente vai ver também essa questão que eu estou falando desses tempos de festa, milagres dentro da história mundial, marcado por essas festas. E vem as 3 grandes festas, que é Pêssar, Shavuot, Sukkot, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Amém? Vocês podem comentar, falar aí, irmão, fiquem à vontade. Isso aí é Gênesis capítulo 1, verso 14, que diz assim, ó, disse também Deus, haja luzeiro, ou haja luminares, em algumas Bíblias, ao firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para as estações, aqui a palavra moed, para os dias e anos. Se você ler bem Gênesis, você vai ler lá o seguinte, que a luz é criada bem antes dos luminares. Então, quando o Eterno cria os luminares, o Eterno cria para um objetivo muito específico. Porque, lembra das 10 declarações? Quem viu as 10 declarações sabe do que eu estou falando. Se você não viu, entra lá no YouTube, Convívio do Reino. Tem lá uma playlist sobre as 10 declarações. Foi profundo esses 10 dias, irmãos. Muita gente dando testemunho, coisas tremendas. Não vamos se ater, porque não é sobre isso que nós estamos aqui para falar. Então, como diz o texto que está aí, a gente vai conseguir entender que o Eterno, ele, em Gênesis 1:14, ele estabelece os luminares. Em Gênesis 1:3, se não estou enganado, ele cria a luz. Né? A gente vai ter termos talmúdicos, a gente vai ver também no Zohar, muito falando sobre essa luz. Né? Tem um texto, você que participou com as 10 declarações, você vai ver num texto algo muito interessante. Por exemplo, tem um texto que lá que eu mostrei, que fala que podia se ver do outro lado do universo através dessa luz. Ou seja, essa luz vinha de um lugar longínquo, ou seja, de fora da criação, atravessava o universo e chegava até onde Deus estava formando a criação. Tem até uma citação que vai dizer que Adão conseguia ver o outro lado. Depois de tudo criado, essa luz continuou existindo. E Adão podia ver do outro lado. Irmão, olha que coisa tremenda. Olha que coisa profunda. Irmão, fique conosco. Quando a gente fala de Pêssar, a gente fala de cura. Vamos fazer uma oração aí profunda no final em relação a toda essa questão de Covid. Aí, muitos conhecidos meus aí estão sendo atacados por isso. E nós vamos orar para a glória de Jesus. Então, Deus foi incisivo, Deus foi específico em escolher essa questão do moed, de marcar um encontro. Tá? O Eterno foi específico em querer marcar um encontro entre ele e a sua criação, entre ele e o homem. Por isso, podemos ver que nosso Deus, em Gênesis 1:14, estabelece os luminares no firmamento com um propósito. Notamos que ele é incisivo na ordem dada, sejam eles para sinais. Mas que sinais seriam esses? Por que desses sinais? Para que esses sinais? Você consegue imaginar? Você consegue perceber o que Deus está pronto a fazer? Podemos começar analisando a função desses sinais. Esses sinais são como medidas de tempo, como contagem de tempo. O tempo é a mais importante unidade de medida, unidade de medição. A mais importante é o tempo. Glória seja dadas a Jesus. Aleluia. Se é bebido, Bispo Alain, creio que o som deve estar bom, não tem ninguém reclamando, glória a Deus. Aleluia. Então, o tempo, ele é muito específico. O tempo é uma grandeza física, irmão. Irmão, ele é mais importante unidade de medida. Sem o tempo, a história não poderia ser contada. Sem a marcação do tempo, a história não poderia ser contada. Segundo os livros de física que estudamos, ali, 7ª série, 6ª, em diante, até o fim do ensino médio,
Perdão, o tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano, como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Tempo é muito importante. Tempo foi o que Deus ordenou. Por exemplo, Adão e Eva pecam no paraíso, Deus dá a sentença de cada um, e Deus fala para a serpente que o fruto da mulher pisará na cabeça da serpente. A serpente morde o calcanhar, mas ele pisa na cabeça da serpente. Então, ali, a serpente começa a contar tempo, porque ela sabe que em algum momento, daquele momento zero, até algum momento dentro da história, a serpente sabe que vai vir alguém que pisará na cabeça dela. Então, ela começa a contar tempo, porque ela foi condenada. A serpente foi condenada. Então, se ela foi condenada, ela sabe que vai chegar um tempo que ela vai para a prisão. Então, até ela conta tempo. Por isso que ela mexe no calendário. Tá? A Bíblia tem um tipo de calendário, o nosso calendário é outro. Para você entender como é esse manto de mistério. Entendeu? As pessoas ficam achando que a serpente não tem inteligência, que a serpente é burra. Eu vou pisar na cabeça da serpente. Cuidado, hein, crente? Cuidado com esse jogo de palavra aí. A Bíblia vai dizer, em Romanos 16, se não estiver enganado, versículo 20, o seguinte: em breve, o Deus de paz pisará na cabeça da serpente. Enquanto isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vos basta, ou a graça de Deus vos basta. Agora eu não lembro o texto completo, mas eu sei que quem vai pisar é o Eterno, através da planta dos nossos pés. Está bem escrito assim. Então, podemos analisar que o Eterno estabeleceu os luzeiros para a contagem de tempo. E essa contagem tem propósitos específicos dentro de todas as Escrituras. Mas por que de o Eterno contar tempo? Podemos começar a analisar um termo que aparece no versículo citado, onde está a palavra para as estações, está a palavra moed. E essa palavra tem alguns significados muito importantes, como, por exemplo, moed, lugar determinado, tempo determinado, tenda de encontro. Por quê? Porque quem marca o encontro, marca o lugar e marca o que vai acontecer no encontro. Então, já estamos começando a se aprofundar mais um pouco. Acho que agora ficou até melhor para vocês lerem. Então, existem os tempos determinados, como está aí nessa imagem. Né? Como está aí numa imagem, está até ali a fonte da imagem. Entendeu? Peça, pão asmo, primícia, bicurim, né? Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculo. Ah, mas aqui está mostrando que foi cumprido. Sim, se a gente começar pela peça, o próprio Cristo fala que a gente não cesse até que ele volte. Só começar por aí. Essa festa aqui, a peça, é ela que marca a data de todas as outras. Ela que marca a data de todas as outras. Por isso que é chamada de cabeça dos meses. É por causa disso. Por quê? Porque ela vai determinar esses tempos proféticos aqui todo, nessa decorrência de 365 dias, por exemplo. Então, tem uma questão muito forte. Porque quando chegar aqui, ó, a gente está envolvido de toda essa guerra na saúde, né? Essa guerra política por causa dessa pandemia. Essa marcação começa aqui, vai trazer algo espetacular quando chegar em tabernáculo. Tá, irmão? Tem muito profeta do caos aí, mas pode acreditar que vem uma mudança gigante da parte do Eterno esse ano aí, para todos nós. E eu acredito muito que é uma mudança para melhor. Então, moed vai significar lugar determinado, tempo determinado e tenda de encontro. Então, podemos perceber que essa palavra tem a conotação de encontro, um encontro marcado em tempos determinados, porque quem marca o encontro determina o lugar e determina o tempo.
Deus marcou um encontro. Deus falou, eu quero estar de encontro. Por exemplo, Deus se encontrava com Adão toda a viração do dia, como está escrito nas Escrituras, em Bereshit, ou Gênesis, como você queira. Então, Deus marcava, ele ia até ali e ele se apresentava. Quando ele determina as festas fixas, ou quando ele determina as festas bíblicas, ele marca tempo, lugar e hora. Levítico 23, vamos lá, as festas. Em Levítico 23, existe de maneira bem explícita sobre as ordenanças de Deus sobre essas festas. Há quem diga que seja somente nação de Israel. Isso está errado por causa que o texto vai mostrar. Pastor, irmão, a Bíblia, ela vai te responder. Essa questão de divisão, de época ou dispensação, isso veio acontecer há uns 2 séculos atrás. A igreja do primeiro século não tinha essa questão desses tempos de dispensações. O entendimento era outro. E nós vamos ver na Escritura que não tem negociação. A pessoa pode não querer fazer, ela pode ser contra, é a escolha da pessoa, mas nós vamos ver que Deus é incisivo, né? Mas esquece que nós somos enxertados de Israel. Israel é a videira, né? A oliveira, seja lá o nome que você queira dar. A gente vai ver que o apóstolo Paulo é explícito nisso nas suas cartas. Mas mesmo assim, algumas visões teológicas, porque teologia não é monolítica, teologia não é única, tá? Tem teologia confessional, tem teologia acadêmica, teologia confessional, a teologia das denominações. A Assembleia de Deus tem a sua teologia, a Batista tem a sua teologia, a Presbiteriana tem a sua teologia, a Metodista tem a sua teologia, a Católica tem a sua teologia. Existe faculdade que ensina teologia, uma pegada mais para o espiritismo, fora, como já falei, a teologia acadêmica. Então, a teologia, ela não é monolítica, porque ela tem as suas visões, ok? Então, vamos seguir aqui. Está assim, se você está aí com a sua Bíblia, você pode anotar. Em Levítico 23, está assim, a festa do Senhor, versículo 1 e 2, que vai falar de Shabá, você pode conferir aí. A Páscoa e os pães ázimos estão no versículo 4 e 8. As festas dos primeiros frutos vai estar no versículo 9 ao 14, tá? A festa de Pentecoste vai estar do versículo 15 ao 21. A festa dos primeiros frutos, tá, irmão? É a festa da primícia, tá? Bicurim, etc. Né? A festa de Pentecoste e tal, acho que cair e deve ser deixada para os pobres. Isso. A festa das trombetas, do 28 ao 25, e o grande dia da expiação, versículo 26 ao 32, e a festa de Sukkot, tabernáculo, do versículo 33 ao 44. Então, se você ler Levítico 23, né, como nós deu aquele problema, etc. Então não vai dar tempo de eu ler, tá bom? Mas você pode ler em casa, tranquilo, tá bom? Que você vai encontrar tudo isso aí que eu estou lhe dizendo. Vamos seguir. Então, olha que coisa interessante de João, capítulo 11, versículo 56. Procurava Jesus e perguntava uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá ele a festa? Então você vê que Cristo participava das festas. Ele não anulou nada. Ah, mas aquele não morreu. Irmão, Cristo não veio anular nada. Ele falou, eu não vim anular, abrogar a lei. Eu vim cumpri-la. Ponto. Você vai entender. Fica tranquilo. Você não precisa fazer o peso da lei. Você precisa seguir o que Cristo falou. Como nós mostramos em Atos 15. Fica tranquilo.
Então, o caráter simbólico visível em todas as instituições do Taná ou do Velho Testamento aparece também no arranjo do seu calendário festivo. Qualquer que seja a classificação dos festivais que venhamos a adotar, um característico geral sempre será notado. De maneira inquestionável, o número 7 assinala nas escrituras a medida sagrada do tempo. 7 tem a ver com tempo. 7 nas escrituras tem a ver com tempo. Também 7 nas escrituras vai simbolizar fim de ciclo. Por quê? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Sétimo dia é o quê? O descanso, porque depois do sétimo vem de novo o quê? Vem o oitavo dia. Não, depois do sétimo volta ao primeiro dia. Tá? Essa questão de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, surgiu séculos muito à frente. Então, dentro do calendário bíblico, o 7 também vai significar plenitude. No sétimo vai chegar 7 também, vai representar a mudança de ciclo. Por isso que as festas elas têm muito link com o número 7. Então, o 7 nas escrituras é medida sagrada do tempo. O sábado é o 7º dia. A festa de Shavuot, ou Pentecoste, realiza-se 7 semanas depois do começo do ano eclesiástico, do ano sacerdotal, tá bom? Que é a Pessa, que é a Nissan. O 7º mês é o mais sagrado de todos, não sendo o seu nascimento ou a sua lua nova, após consagrado ao Senhor como a dos outros meses, mas celebra-se de modo especial como a festa das trombetas, que é no 7º mês. No 7º mês também é o Rosh Hashanah. E vamos seguir. Enquanto os 3 outros festivais ocorrem dentro desse período. O dia da expiação e, como eu falei, Sukkot também dentro do 7º mês. Olha só como o 7 está sendo mostrado como medida de tempo, medida sagrada de tempo, ok? E o seu oitavo, ou seja, o que é? Semelhantemente, a cada 7º ano é um ano sabático, ou seja, depois de 7 vezes 7 anos é o quê? O jubileu. Nem isto é tudo. 7 dias do ano são considerados como os festivos, uma vez que somente neles nenhuma obra servil podia ser feita. Existem 7 dias no calendário bíblico que você não pode fazer nenhuma obra servil. Você tem que descansar, celebrar, curtir, se alegrar. Você consegue compreender isso? Tá? Ao passo que nos festivais chamados menores, os Moed Katan, isto é, nos dias seguintes ao primeiro dia da semana da Páscoa e da festa do Tabernáculo, a diminuição das exigências ritualísticas e das restrições de trabalho denota seu caráter menos sagrado. É por isso que você também vai ver o exército das trevas usando muito 7, porque até as trevas sabem que o 7 é uma medida sagrada de tempo. Você que me deixa falar, nada a ver, já está espiritualizando muito. Irmão, se você quer viver nível raso, fique tranquilo, tá? Não seja contra quem quer mergulhar em águas profundas, tá bom? Mas quem está no curso de guerra espiritual está vendo isso, a partir de segunda-feira, no meu YouTube, nós vamos começar a estudar essas questões, tá bom? Seguindo. Então, Moed significa encontro. Moed significa encontro. Aleluia. Moed vai significar encontro. Glória a Deus. Ou seja, foi o Eterno que marcou essas datas fixas. Para entendermos melhor, antes de explicar melhor o Shabá, vamos entender o que na Torá, ou no Taná, ou no Velho Testamento, seja o nome que você queira dar,
Existem 3 palavras que foram traduzidas como festa ou algo similar. São elas: Moed, Miquerá, Kodesh e Rag. Amém? Vamos seguir. Moed. As festas são encontros fixados por Deus. Isso prova que esse encontro foi desejado mesmo pelo Eterno. Segundo essa designação, as festas devem ser celebradas num período determinado, pois este é um período privilegiado. Números 9, versículo 2 e 3 diz o seguinte: celebre os filhos de Israel a Pessa ou a Páscoa em seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, que é de San, que é o mês que nós estamos, pela tarde, e a seu tempo determinado celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos celebrareis. Então, está entendendo como Moed tem a ver com festa, celebração e encontro? Vamos a outra palavra. Kodesh Mikrav, santa convocação. Vamos lá? A raiz Kodesh, que exprime a santidade, ela tem, em primeiro lugar, um sentido de separação. Ela significa que a santidade só pode ser aplicada a algo que é diferenciado, personalizado. Assim, a convocação é santa porque ela vem de Deus. Porque quando Deus convoca, ela é santa. Tudo que Deus faz é santo. Então, o santo, ele determina isso. Porque ela é um tempo colocado à parte por Deus e para Deus, um tempo diferente dos dias ordinários, ou seja, daqueles dias normais. Quando fala dias ordinários, são dias de ordem, ou seja, dias dos cotidianos normais. A Santa Convocação, ela vai quebrar isso, porque o Eterno vai fazer que esses dias que sejam ordinários, que sejam dias normais, vão se tornar dias anormais. E é por isso que nós vemos muitos milagres acontecer por meio da história, através desses dias. Ok? Então, Levítico 23, 4 diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas Kodesh, convocações, Mikrav, que convocareis ao seu tempo determinado. Levítico 23, versículo 4. Portanto, as festas são convocações santas. A palavra rag, ou ragag, lembra a ideia de círculo. Esse termo é aplicado às 3 festas de peregrinação que se inscrevem no ritmo cíclico da natureza. Celebrando Pessa, Shavuot, Sukkot, ou seja, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, o homem assume lucidamente, com entendimento, o ritmo da natureza para afirmar a sua ordem. Enfim, essas 3 denominações das festas nos mostram a parte do homem na organização do ano. 3 vezes ao ano me celebrarei festa. Rag, Êxodo 23, 14. Este dia vos será por memória, celebrareis por festa. Peça ao Senhor, nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Êxodo o quê? 12, 14. Então, elas são estatuto perpétuo. Você não vai encontrar um versículo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, quebrando isso daqui. Você não vai achar. Você pode fazer uma dança teológica, puxar daqui, dali, explicar, tal, mas os apóstolos, eles não retiram essa questão. Então, biblicamente, academicamente, historicamente, arqueologicamente, você não vai achar. Por quê? Porque eles não quebraram, eles não tiraram. Vamos lá. Também guardarei a festa Rag das semanas, que é Shavuot, que é a festa da primícia da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Êxodo 34, 22. Fala os filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa Rag dos tabernáculos, Sukkot, ao Senhor por 7 dias. Levítico 33, versículo 14.
São estas 3 palavras que nós vamos trabalhar para o sentido explicativo das festas. Então, nós estamos vendo toda citação de Moisés, entendeu? Sobre as 3 palavras e principalmente sobre o círculo. Por que círculo? Por mais que a nossa vida seja linear, tem um começo, tem um meio, tem um fim, mesmo ela sendo linear, ela é cíclica, porque ela vai passando por ciclos. Essas festas, elas vêm para determinar círculos na história da humanidade, na história desse planeta e na história pessoal de cada um de nós, crendo as pessoas nisso ou não, mas é um fato que acontece. Por que, pastor, o senhor está falando cria as pessoas ou não? Por quê? Porque existem visões teológicas que isso cessou. Assim como existem visões teológicas que acham que batismo com o Espírito Santo não existe, que falar em língua não existe, que curas não existe. São visões. Tá? Mas se for levada à Bíblia, você vai ver que já vai dar uma diferença. Então, meus irmãos, vamos escrever aí, irmão. Dá um oi aí. Se você é pentecostal, dá um sinal, hein? Pensa, essas são a solenidade do Senhor, as santas convocações que convocarei ao seu tempo determinado. No mês 1º, Nissan, ao 14 do mês, pela tarde é a peça do Senhor. E aos 15 dias, um dia depois desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. E durante 7 dias comereis pão ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil farei. Mas 7 dias oferecerei oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação. Trabalho servil fareis. Nenhum trabalho servil fareis. Então, no dia 14, quando começar amanhã, é um tempo que quem observa essas festas, ele não faz nenhum trabalho servil. É um dia que é totalmente voltado ao Senhor, a essa festa, porque a peça, você conhece, né? Se você ler a partir lá de Êxodo, capítulo 12, é quando Deus vai libertar o povo do Egito, Deus fala para pegar um cordeiro, matar, passar o sangue nos umbrais da porta para repreender o espírito de morte. Se uma família era muito pobre, ela não tinha condição de participar, de ter um cordeiro, você convidava para ela comer, e comer bem, comer bem. Hoje a gente traz pessoas, né? Tem gente que traz as pessoas na casa dela e fica com essa coisa de, né, observando o que vai comer. Você vê que o Eterno, ele, quando fala das festas, ele fala para o povo comer e comer bem. Tá bom? Então, no primeiro dia, nenhum trabalho serviu. É descansar. Descansar mesmo. Você pode se alegrar, fazer algo com a sua família. Esse é o tempo. No dia seguinte, você até pode fazer alguma coisa nos pães ázimos, mas no dia 14 deve ficar tranquilão e só curtir a família. Então, a peça está dividida em 4 festas. Peça, né, o meu teclado bugou aqui. Ele botou, em vez de botar em letras hebraicas, botou em outro, acho que botou em letras normais. Peça, que significa passar por cima. Pães ázimos, ramazot, pão sem fermento, tá? O homem é contado a cada dia após o anoitecer da segunda noite de Pessa até a noite anterior de Shavuot. As segundas-feiras, no Palavra da Noite, nós vamos fazer a contagem do homem, porque são 7 questões emocionais e cada semana é uma até Shavuot. Então, a partir dessa segunda-feira, já vamos começar falando sobre o Reshed, provavelmente até falar um pouco sobre os 3 atributos do Reshed, os 3 atributos da graça. Reshed significa graça. Então, essa contagem do homem, cada semana, você tem que exercer
algo em favor de alguém. Por exemplo, graça. Você vai ter que exercer graça sobre a vida de pessoas, ter graça. E a gente também, todo santo dia, vai mandar um podcast, uma postagem nas redes sociais sobre isso, tá bom? Tem as primícias, o Regit Sivar, e tem a Pessa Sheni, que é a Páscoa da segunda chance. Né? Olha como a Pessa é importante. Então, a Pessa, ela significa o quê? Passagem, transição. A primeira Pessa foi quando Deus determinou que o povo matasse o cordeiro e passasse seu sangue nos umbrais e na viga das portas, para o anjo que iria ferir os primogênitos do Egito não tocasse nos primogênitos de Israel. Aquilo marcou a saída do povo cativeiro egípcio para a liberdade com Deus. Lembrando que não foi só gente egípcia, só os judeus que saíram. Outras comunidades de escravos no Egito saíram. E por causa dessa passagem, também, séculos, ali pelo século XVIII, entendeu? Século XVII, XVIII, essa passagem, quando os negros que eram escravos, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na França, seja em qualquer outro lugar, quando eles eram evangelizados e chegavam na comemoração da Páscoa, da Pessa, esses textos era lido, né? O Êxodo, toda a questão ali de Moisés com a questão dos deuses do Egito. Então, quando eles falaram aqui, quando li aquela parte assim, ó, e Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava preso ou estava sendo escravo no Egito por causa dos seus ex-dadores, né, ou dos seus capatazes. Então, quando os negros que eram evangelizados liam isso, eles passaram a entender que existia um Deus que libertava os escravos. E isso fez com que eles mergulhassem muito nas Escrituras, se convertessem de verdade, porque eles sabiam que tinha um Deus que iria ouvir o clamor deles e os libertaria. E realmente Deus libertou muitos negros, Deus levantou muita gente, e os negros mudaram muito a história, principalmente da adoração, que até os negros se converterem, a adoração era de um jeito, após os negros se converterem, a adoração passou a ser outra. Por exemplo, é conhecido muito o Spiritual Black. Hoje todo mundo é muito worship, né? Mas o Spiritual Black ele é muito mais profundo, muito mais poético, por causa dessa questão poética do negro em escrever, em cantar. E eles tinham que ser poéticos, porque além das suas músicas serem de exaltação a Deus, as suas músicas também eram para guiar os escravos que estavam em fuga, para poderem saber os caminhos que eles deveriam percorrer longe dos capatazes. Então, esse pão da miséria que nossos ancestrais comeram na terra do Egito, qualquer um que esteja faminto deve vir e comer. Qualquer um que esteja em necessidade deve vir e participar do sacrifício de Pessa. Agora estamos aqui. No próximo ano estaremos na terra de Israel. Este ano nós somos escravos e no próximo ano seremos pessoas livres, né? Isso aqui é uma das citações do Haggadah da Pessa, né? Aqui é o Halachman Aniah, e muitas vezes na cerimônia da Pessa é dito isso, tá bom? Por isso está falando assim de Israel e essa coisa. Isso aqui é só uma citação de um Haggadah da Pessa. Então, a gente pode perceber que a Páscoa é uma mudança de quadro na vida das pessoas. Toda contextualização sobre essa festa tem a ver com isso. Foi assim com o povo do Egito e foi assim com a humanidade, com a morte de Yeshua, com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o cordeiro foi sacrificado, para quando o anjo passasse, ele visse o sangue nos umbrais e nas janelas, e aí passasse lá direto, porque aquele local estava marcado com vida. Assim, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morre na cruz e dá o seu sangue por nós somos ultramente pecadores, ele nos traz a salvação. Então, a Pessa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aí, dessa questão dessa doença, é o momento de nós clamarmos o sangue de Jesus.
sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada cidade. Entendeu, irmãos? Porque é esse sangue, é o sangue do Cordeiro que traz a cura, traz a libertação e traz a vitória. Amém? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Vamos lá. Pode perguntar se quiserem, irmãos. 1 Coríntios 5, do versículo 7 ao 8, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com velho fermento, e nem com fermento da maldade e da malícia, tá? O velho fermento está falando do homem, não está falando de tirar o Antigo Testamento, não, porque Paulo, até então, Coríntios não estava sendo escrito porque ele estava escrevendo, ele estava pegando do Tana essa questão. Nem com fermento da maldade e da malícia, assim como os asmos da sinceridade e da verdade. Então, notamos que o apóstolo Paulo não cessa a questão da peça, mas que as pessoas tenham o entendimento correto do seu significado após o Cristo. Por quê? Porque nessa questão da peça, existe aquele momento que as pessoas tiram muito de coisas fermentadas ou que contém fermento dos seus lares, né? Uns doam, outros jogam fora, outros tiram somente para um tempo e depois traz de volta. E aqui Paulo está falando, né, para não celebrar a festa não com velho fermento, ou seja, não celebrar a festa só tirando o fermento de dentro de casa. Né? Isso aqui é um hebraísmo. Tá? Mas também tirar o fermento da maldade e da malícia do coração, porque a pista tem a ver com meditação, a meditação de que eles eram escravos no Egito e foram libertos. Tem que ter meditação, que nós antes éramos escravos do mal e nós fomos libertos por Jesus Cristo. Precisamos meditar sobre isso. Precisamos abrir mão de coisas ruins, da nossa maldade, da nossa malícia, e ser como o pão asmo, ou seja, fininho, sem fermento, sem peso, tá? Sem cargas. Por isso que Cristo fala o quê? Vinde sobre mim, todos vós que estão sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Perdão. Então, quando nós vamos a Cristo, essas cargas são tiradas e nós ficamos igual os paisagens, fininho, tranquilo, tá? Sem carga em cima de nós. Aleluia. Glórias seja dada a Jesus. Vamos seguir, irmãos. A celebração. A celebração. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a peça. Isso está em Lucas 22, 7. Ó, Novo Testamento. Tranquilo. Tá? Para ninguém achar que a gente está falando só do velho. Este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardarei até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Êxodo 12, versículo 2 e 6. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E ao 15 dia desse mês é a festa do pães asmos do Senhor. 7 dias comerei pães asmos. Levítico 23, 5 e 6. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Estamos falando de Ezequiel lá na Babilônia. Ezequiel 45, 21. E isso aconteceu no tempo em que a festa dos pães asmos era celebrada, que nós chamamos de Páscoa. Nós guardamos uma festa por 8 dias, que é chamada a festa de pães asmos. E na festa de pães asmos, que agora tinha chegado, sendo o 14º dia do mês, Xanticus, ou seja, Nissan. Isso é uma citação de Flávio Joséfo, né, de War of Jews, ou seja, Guerra dos Judeus, tá?
Isso vai estar na página 701, tá? Ou, na página 701. Isso naquele que é completo. Então, estamos falando de Flávio Josefas, irmão. Olha as citações. Vamos ver algo aqui muito interessante, Lucas, capítulo 22, versículo 14 ou 20. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Nossa, estão muito quietos, hein? Estão anotando aí? Maravilha. Depois eu vou ver com a produção se a gente, faz alguma coisa aqui. Mas vamos lá. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco essa peça antes que padeça. Isso é Cristo falar, hein? Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então ele pegou um cálice, tá vendo? Ele pegou um cálice, bebeu. E quando fala repartiu, é como na jarra, derramado nos copos, para que as pessoas pudessem beber. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o novo corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Então aqui ele já tinha tomado, tá? Ele já tinha tomado, e agora o pão, partiu. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, que ceia, um cálice, um pão, e agora ele pega outro cálice. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Eu queria perguntar, e gostaria que você respondesse. Você já tinha prestado atenção nessa passagem que aqui tem 2 cálices? E normalmente a nós é servido só um? Sim ou não? Escreve aí. Vamos participar um pouco. Escreve aí, irmão. Sim ou não? Os cálices. Então, você está vendo aqui 4 cálices. Estão no cerimonial, na época de Cristo, e vamos ver isso também mais para frente. Lá em 1 Coríntios 11, a gente consegue ver que eram o quê? 4 cálices e os pães. Entendeu? Então, vamos lá. Por que em Lucas fala-se mais de um cálice? O que isso pode representar? Os judeus até hoje celebram a peça com 4 cálices, e também as igrejas que observam a peça fazem com 4 cálices, etc. e tal. Nesse momento, você deve estar se perguntando de onde veio essa ideia dos 4 cálices. Os exegetas judeus observam um detalhe interessante no livro de Shemot, ou Êxodo 6, do versículo 6 e 7, onde há 4 verbos que se destacam. Viu? Vamos lá. Deixa só essa marcação sair. Então tá. Shemot 6, versículos 6 e 7, Êxodo. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei Yatsá debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei, Natsal, da sua servidão, e vos resgatarei, Gaal, com braço estendido e com grandes manifestação de julgamento,
E tomareis, ou tomar-vos-ei, Iacac, por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga do Egito. Aleluia. Então, os cálices, irmãos, eles têm essa questão. Tomarei. Só um minuto. Faz a marcação, não quer sair. Hoje a luta tá grande, hein? Hoje a luta está grande. Só um minuto aqui. Então são 4 cálices. Tirarei, livrarei, resgatarei e tomar-vos-ei. Bem? Tá assim na sua Bíblia? Então, esse cálice é tirar, ou tirarei, esse vos livrarei, esse vos resgatarei, e esse é o tomarei. Só que ali Lucas está falando desse cálice, corta o pão e depois vem para esse cálice, que são justamente os livrarei da servidão e vos resgatarei. Libertação e resgate. Libertação e resgate. Tirar e tomar pertence ao Pai. Tirar e tomar pertence ao Pai. Livrar e resgatar pertence ao Filho. Pegou o mistério. O Pai, no começo, tira. E no final, o Pai toma para si. Isso aqui vai falar, sabemos que no final o Eterno vai nos tornar para Ele, a virar novos céus, nova terra, aquela coisa que nós estamos esperando. Agora, livrar e resgatar é com o Filho. Por isso que Lucas ele vai citar somente essa parte dos 2 cálices. Por isso que há os 2 cálices, representando o que Cristo veio fazer, livrar e resgatar. Tá ok? Cristo nos livrou do mundo, do pecado, etc. e tal. E esse cálice aqui também vai falar de quem? Da igreja. Qual é a função da igreja? Resgatar aqueles que estão no mundo de trevas e eles serem tragos para a luz. Esse é o meu papel, é o seu papel de evangelizar e buscar as pessoas. Esse é o cálice que nós tomamos. Então, por isso que em Lucas você vai ver a questão desses 2 cálices. Tirar e tomar, o Pai, o Eterno. Livrar e resgatar com Cristo. Ele nos livra, aqui é a palavra, né? O cerimonial do pão ser cortado no meio. A palavra, você também pode falar dele fazer, mostrar os textos, né? Alguns querem dizer que quando ele corta aqui, está separando o velho do novo, tal, mas a escritura é uma só. O partir do pão, ele faz. E aí a igreja tem também a função de resgatar. Só podemos resgatar porque ele, o Cristo, nos livrou. Amém? Entenderam essa parte? Aleluia. Então, essa questão dos cálices tem uma grande importância na cerimônia e também de uma maneira profética falar sobre os atos do Eterno na história da igreja. Né, irmãos?
Por exemplo, nós vemos ali em Lucas, né? Vamos ver agora em 1 Coríntios 11, 23, 25. Olha só. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o que? O pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Lá em Lucas vai falar de ter tomado um cálice, não é? Aqui já começa com a questão do pão. Olha só que interessante. Fazer isso em memória de mim. Né? Semelhantemente também, depois de ceiar, não é isso que está lá em Lucas 22. Então, se é depois de ceiar, então foi tomado primeiro o outro cálice. Então, em Coríntios, tomava um cálice, cortava o pão, e semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou outras traduções que você tiver, vai estar falando algo parecido com isso. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Então, assim como lá em Lucas, tem essa mesma frase depois de cear, indicando que lá está escrito um cálice, pega o pão, come, é uma ceia, ceiou, bebida e alimento. Aí toma o outro cálice, é a mesma coisa aqui. Então nós estamos vendo a festa da Pêssar no Novo Testamento em Corinto. Tranquilo? Bem, vamos lá. E depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias vamos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Atos 20, versículo 6. Livro escrito por quem? Por Lucas. Então, Paulo estava aonde? Em Filipo. Por que ele diz os pães asmos? Marcando data. Por quê? Novamente, no Novo Testamento, eles observavam a festa bíblica. A Pêssar. Viu? É a terceira citação do Novo Testamento de 3 escritores diferentes citando a mesma coisa. Então, a Pêssar, ela é uma festa bíblica, onde nós devemos celebrar a libertação, onde nós devemos celebrar que Deus nos tirou do Egito, através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um tempo de celebração, é um tempo de meditação, é um tempo de nós podermos fazer a diferença. Tem uma citação que eu vou ler para vocês, eu não quis colocar, mas eu vou lê-la e nós vamos... Só vou explicar a contagem do homem e nós vamos terminar para orar. Então, cadê? Está aqui, download. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tu tava livrezinho aqui. Olha. Deixa eu ver aqui, irmãos. Se eu encerrasse agora, eu ia achar. Aí, como eu estou precisando procurar, eu deixei o PDF bem aqui. Deixa eu ver ter. Só um minutinho. Não é fácil, né, senhor? Não é fácil. Vamos abrir. É uma citação de um padre e um bispo. Ele vai falar assim...
Cadê? O que eu vou ler para vocês, marquem aí. Isso está naquele livro, História Eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia, né, na página 118, 119. Isso aqui, houve um concílio em Roma, onde eles queriam mudar a data da peça. Isso foi, se não me engano, deixa eu ver, foi o de Roma? De Roma era Damásio, né? Vou botar aqui Polícrates, enciclopédia, que aí já vai. Polícrates de Éfeso. A história vai querer falar que ele era tirano, tá, irmão? Porque aí tem essa questão aí de tentar queimar o filme dele porque ele fez algo certo. Entendeu? Então ele morava em Éfeso. Éfeso é aquela cidade que tinha a grande Diana dos Efésios, tal. Foi onde Paulo pregou para 12 pessoas, 12 pessoas mudaram a Ásia, para você ter ideia como era aquele local lá. Então ele escreveu a seguinte carta. Os bispos da Ásia, por outro lado, como Polícrates à frente, seguiam insistindo com força que era necessário guardar o costume primitivos que foram transmitidos desde antigamente. Polícrates mesmo, numa carta dirigida a Victor e a Igreja de Roma, ou seja, o Papa Victor, né, e a Igreja de Roma, ele expõe a tradição chegada até ele com essas palavras. Ele diz assim, ó: nós, pois, celebraremos intacto esse dia, sem nada juntar nem tirar, porque também na Ásia repousam os grandes luminares, que ressuscitarão no dia da vinda do Senhor. Quando vier dos céus com a glória e em busca de todos os santos, Felipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Hierópolis, com 2 filhas suas, que chegaram virgem à velhice, e a outra filha que, depois de viver no Espírito Santo, descansa em Éfeso, e também João, que se recostou sobre o peito do Senhor e que foi sacerdote, portador do pentalon, Marte e mestre, este também repousa em Éfeso. Então, tu vê que Éfeso era um local onde muitos heróis, os apóstolos, que andaram com Cristo, repousavam os seus corpos ali. Estavam enterrados ali. Hoje, provavelmente, devem estar no Vaticano, né? E em Esmina, olha só, Policarpo, bispo e mártir, Policarpo de Esmina foi aquele homem que falou assim: acende logo essa fogueira que eu quero encontrar com o meu Senhor. Um baita de um bispo, discípulo direto do apóstolo João. Olha só como o cara está embasando a carta dele. Que procede de Eumênia e repousa em Esmina. E o que ele fala, e que falta faz falar de Sagares, bispo e mártir que descansa em Laodiceia. Esmina e Laodiceia são 2 lugares onde o apóstolo João mandou carta. São 2 lugares dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Assim como o bem-aventurado Papírio e de Meliton, o eunuco, que em tudo viveu no Espírito Santo e repousa em Sardes, mais uma igreja da Ásia, ou uma das 7 igrejas do Apocalipse, esperando a visita que vem dos céus no dia em que ressuscitará de entre os mortos. Todos estes celebraram como no dia da peça, tá? O do 14ª lua, ou seja, no 14º dia, conforme o Evangelho, e não transgrediram, mas seguiam a regra da fé. E eu mesmo, Polícrates, o menor de todos vós, faço conforme a tradição dos meus parentes,
alguns dos quais segui de perto. 7, olha o 7 aí de novo, irmão. 7 parentes meus foram bispos, e eu sou o 8º, seguindo contagem de tempo. Ou seja, 7 finaliza, 8 começa um novo ciclo. E o novo ciclo começa com Polícrates, na família dele, defendendo o calendário correto. Portanto, irmãos, eu com mais de 65 anos no Senhor, que conservei com os irmãos procedimentos de todo mundo e que recorri a toda a Sagrada Escritura, não me assusto com os que tratam de impressionar-me, pois os que são maiores que eu disseram, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Então, até o ano 300, a igreja, os crentes, a igreja primitiva, que a gente sempre prega, fala, ela observava as festas nos dias corretos. Esse homem deu a vida para que isso acontecesse. Então, a Pêssah, ela tem a sua importância. Ela é uma festa muito importante, uma festa de libertação, uma festa de cura, uma festa de virada, uma festa de bênção e de vitória. Tá bom? Está escrito na Torá também: e contarei para vós desde o dia posterior ao Shabá, desde o dia em que tiverem trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão até o dia seguinte das semanas, contarei 50 dias, que vai dar em Shavuot. Então, esse versículo nos ordena a contar 7 semanas desde o momento que o homem, a nova oferenda da cevada, fosse trazida ao templo de Jerusalém, ou seja, desde o dia 16 de Nissan. Começamos a nossa contagem na segunda noite de Pêssah. Você, começar a contagem segunda-feira, por exemplo. Tá? E continua noite após noite até Shavuot, o 50º dia desde a oferenda. Na realidade, só contamos 49 dias, pois, segundo a tradição dos nossos sábios, nesse caso específico, o 50 significa o dia 50, tá? Isso é uma ótima oportunidade, irmão, porque vai ter a festa do Bicurim, depois nós vamos falar sobre isso, quando tiver em Shavuot, perto de Shavuot. A festa do Bicurim, irmão, é aquela oferta que você dá em agradecimento ao seu pastor, ao seu líder, por toda a atenção, tá? Eles faziam isso com os sacerdotes. Então, assim, você que tem o seu pastor que se dedica a você, sempre está ali, sempre está buscando, sempre está cuidando de você, sempre está orando por você, está visitando para você. Irmão, nessa contagem do homem, junto uma oferta, e quando chegar em Shavuot, dê essa oferta de agradecimento a ele. Não é oferta para a igreja, é oferta para ele. Abençoe o seu líder, abençoe o seu pastor. Fala para ele, pastorzão está aqui, debaixo da bênção da vitória, em agradecimento. Com o tempo eu vou explicar isso melhor, amém? Vamos orar ao Senhor? Novamente quero pedir perdão aos irmãos pelo fato de nós hoje tivemos problemas técnicos sérios, amém? Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero agradecer vocês que ficaram e apoiaram aí hoje, depois do grande problema técnico que deu. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor amado e santo, por o Senhor estar presente no nosso meio, pelo Senhor estar abençoando essas pessoas. Pelo Senhor ter trago esclarecimento, Senhor amado e santo, na vida dessas pessoas, nas nossas vidas. Estamos adentrando num tempo profético, Senhor amado e santo, que possamos entender e discernir. Queremos pedir, Senhor amado e santo, perdão por todas as nossas falhas, pecados, Senhor amado, cometido perante a Tua presença, e o poder que há no sangue e no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, para que possamos chegar à Tua presença. Em nome de Jesus, venha perdoar nossas falhas, nossos pecados, mas o Senhor venha abençoar, venha prosperar, venha estar conosco, Senhor amado, trazendo as suas mãos poderosas. Pai, no nome de Jesus de Nazaré,
entra com o seu conserto, entra com a sua mão, entra com a sua graça, nos prosperando e cuidando. Toda fúria, contra-ataque, retaliação, levante da parte do inimigo, fúria, seja tudo destruído, que o Senhor envie as suas hierarquias mais poderosas, nos abençoando, nos guardando e levando todo o mal para a providência do abismo, que de lá não saia, e que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém e amém. Glória seja dada a Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado vocês que ficaram. Curta nossas redes sociais, só botar Convívio do Reino no YouTube, no Instagram ou no Facebook, no LinkedIn também, tá? Põe Convívio no Reino, que vai aparecer todas essas redes sociais. Põe lá www.conviviodoreino.com.br também é o nosso site. Muito obrigado. Esteja orando por nós. Vamos estar tentando melhorar aí. Realmente esse microfone já era e o outro também que tentei aqui não deu, mas vamos comprar outro. E sabemos que tudo vai dar certo, irmão. Você está adentrando num tempo profético. O Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Shalom. E até a próxima. Aleluia.